Olá, irmãos, tudo bem? Voltamos aqui com mais um episódio do JesusCast. Agora sim, voltamos para os episódios normais. Hoje, o nosso irmão Thiago Santos não pôde estar por motivos pessoais, mas tô aqui com ela, a rainha do nosso podcast, ela que é produtora, a melhor publicitária desse país, né? Filha da Lia e do Plínio, ela, Juliana Ferreira. Pode faltar, né? Não pode faltar a filha dele do Plínio. Oi, galera, substituindo aqui o nosso host, Thiago, que tá ali, mas já tá indo embora. E, enfim, cada um tem seus motivos e aí a gente vem aqui quando precisa, né? Geralmente fica atrás das câmeras. Mas é uma honra estar aqui com vocês, ainda mais com esses convidados que tem uma história muito legal e que também, de certa forma, eu participei ali, né? Então, espero que vocês gostem. Bom, já que ela falou que esses convidados têm uma história especial, vamos apresentar eles, que é esse casal maravilhoso. Pode se Olá, boa apresentar, irmão? noite. Boa noite, meu nome é Clodoaldo. Estou muito feliz de estar aqui. Boa Amém. noite, é um prazer. Meu nome é Neiva. Que bom. Bom, vocês já viram que é um casal, Clodoaldo e Neiva, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história deles, né, Ju? É isso aí. Então, para começar, se apresentem, falem um pouquinho de vocês, há quanto tempo são casados, o que vocês fazem. Então, se apresentem um pouquinho para a galera conhecer antes de a gente começar a Meu nome história. é Neiva, né? Como já disse. Nós somos casados há 26 anos. Né? Clodoaldo é meu primeiro namorado. Quando eu conheci ele, eu tinha 16 anos. Né? Casamos, eu tinha 19, ele 21. Temos 2 filhos, o Gustavo, de 26 anos, e o Juninho, com 15, que são bênção, e os nossos netos, né? A Maria e o Arthur, que são a nossa alegria. E tem a minha nora, Pietra. Né? E é basicamente isso. Então, como a Neiva disse aí, né, a gente já tem uma longa caminhada aí. Né? Ela falou que ela foi a minha primeira namorada e assim também eu fui o primeiro namorado. Ela foi a minha primeira namorada. Eu falei o contrário aqui, falei o contrário. Ela também foi a minha primeira namorada, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Pelas misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. E aqui estamos, como ela falou, os filhos abençoados, hoje netos abençoados, nora abençoada. Feliz, muito feliz. Bacana de ver. 26 anos juntos, né? E quando vocês conheceram, vocês já eram convertidos? Eram de família, criação cristã ou não? Foi depois Não. disso? Em qual momento desses 26 anos aí houve a Não, conversão, nós não então? éramos convertidos, a gente não frequentava a igreja, né? Nós não conhecíamos esse Deus que nós conhecemos há 12 anos atrás. Passamos a conhecer Jesus em 2012, né? Foi que a gente se converteu, se não me falha a memória, mês 6 de 2012, que a gente se converteu. E de lá para cá a nossa vida só mudou. E realmente o que a Bíblia nos ensina e fala sobre o milagre de Jesus, da água para o vinho, né? É isso que aconteceu na nossa vida. Deus transformou a nossa vida dessa forma, da água para o vinho. Então, assim, no mês 6, né, como ele disse, 2012, só que antes eu comecei a trabalhar com a Lia, que é a mãe da Ju, né? Isso que eu ia falar. Conta em detalhes como foi. Ela falou que fez parte um pouco dessa Conheci história, a vamos Ju ver. pequenininha. Então, trabalhava com a Lia, né? E assim, normal, no trabalho a gente acaba, né, tinha dias que a gente não tá muito bem e acabava assim, viu, o que aconteceu? Você não tá bem? Eu falava, umas coisas acontecendo em casa, nananã. Ela falou, vocês não querem ir pra igreja? Convidou 1, 2 vezes. Eu falava, o Clodoaldo não vai aceitar, né? Ele tem um certo preconceito, né? E não vai aceitar. E fomos, né, assim. Depois de um tempo eu já estava para sair de lá, que nós aceitamos, porque a situação estava bem difícil. E eu, pelo menos, não via muita solução. Eu falei, vamos conhecer, né, a igreja, vamos tentar alguma coisa para mudar a nossa vida.
E daí fomos convidados para um jantar do Dia dos Namorados, que era um evento de casais que tinha aqui na igreja. A importância dos nossos eventos, né? Que é onde que pessoas são resgatadas para Jesus, pessoas são transformadas. Então, foi um jantar do Dia dos Namorados, né, que teve. Fomos nesse jantar, era um sábado, e teve o convite que ia ter a bênção das alianças no domingo, que era no outro dia. Olhei para ele e falei, vamos? Ele, vamos, né? Vamos, viemos. E a partir desses dias, nunca mais a gente deixou de frequentar a igreja. Foi assim, um divisor de águas na nossa vida, né? O Juninho só tinha 2 aninhos e a gente foi convidado para subir no altar, vários casais ali para bênçãos da aliança, e ele descia, corria na igreja, eu não sabia onde enfiava a cara, muita vergonha porque ele corria toda a igreja, né? Mas assim, me falaram, não, deixa ele, deixa a criança, né? Era o primeiro dia, ele não estava num lugar que acostumado a frequentar. E depois desse dia a gente olhou um para o outro, eu falei, nossa, é aqui. Deus falou conosco, né? E assim começou a nossa trajetória aqui na Quadrangular. Fomos muito bem recebidos, né, pelos pastores, pelos irmãos, né? E eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito. E muita coisa a gente vai conversar ainda. É isso, só voltando um pouquinho aqui, e quando eu fiquei sabendo que a Neiva foi trabalhar com um casal de crente, gente, eu quis ficar louco. Eu falei, você tá doida, viu? Pode sair de lá, volte no seu antigo emprego, mas não quero que você trabalhe lá. Não quero, né? Tinha esse preconceito com o tinha. crente. É, Entendo. então, e aí, mas assim, eu louvo a Deus pela vida deste casal que Deus colocou na nossa vida, a Lia e o Plínio, né? Porque eles foram pessoas que oraram por nós, sabia da nossa situação, sabe assim, não foi aquelas pessoas chatas no convite, lançava o convite e Deus já foi trabalhando. Então, na hora certa, eu vim para a igreja, a hora que o Espírito Santo me pegou, não tinha mais jeito. Então, sou eternamente grato a Deus e também a Lia e o Plínio, que também fazem parte dessa história, dessa transformação da nossa vida. Eu agradeço muito a Deus por eles, né? Por eles. Eu era quadradão, irmãos. Era quadradão, viu? Pra mim o negócio não funcionava assim, não. Que crente, que crente. E hoje eu sou um crente que eu vou falar pra você. Eu queria ter nascido na igreja. Eu lembro de uma história que meus pais sempre contam, né? Que eu lembro assim, vagamente, porque eu também era muito mais nova. Mas que a gente foi num aniversário, eu não me lembro exatamente de quem na casa de vocês. E que tava o pessoal dançando, cantando, enfim. E a gente tava no nosso cantinho ali, né? Nós 4 ali no cantinho. E eu lembro que isso virou um testemunho depois, né? A forma como o comportamento cristão faz diferença nos lugares. Que não é porque a gente não se diverte, não é porque a gente não tava lá no meio, mas é que a gente tinha esses princípios que depois vocês também passaram a ter aqui cristãos, no sentido de começar a ter esse testemunho também, a gerar esse testemunho, sabe? Lembro certinho desse dia. Até ele comentou, por quê? Aí eu morri de vergonha de vocês, porque o Clodoaldo bebia tanto, dançava e fazia graça. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Depois que passou, eu falei, nossa, e eles, né, lá na deles, eles, né, ficaram até o parabéns. Eu falei, nossa, e nós lá fazendo feiura. Imagina. Como é importante, né, a pessoa, né, vem de um berço cristão, igual vocês, e se comportou de uma forma que não discriminou nós que estávamos lá, porque nós sabia que nós não estávamos, não tínhamos esse entendimento que agora temos, graças a Deus, né? Lembra daquela passagem onde a Bíblia fala que a gente tem que ser luz, né? E eles com certeza foram luz na nossa vida, porque em meio a tantas coisas que estavam acontecendo ali, eu consegui enxergar a luz divina sobre a vida deles. Porque eu falei, puxa vida, eles estão ali participando de uma festa, estão dando risada, brincando, conversando, e não precisa da bebida.
né? Então ali já foi um momento que... Como assim eles conseguem ser felizes sem beber? Exatamente, bem isso, é bem isso, né? Então é o pensamento que a gente tinha lá atrás. Puxa vida, não, a bebida é a nossa alegria, mas não é isso, não é isso. A nossa alegria hoje é Jesus. Pessoal, vocês não estão entendendo quem que tá sentado aqui. Tô falando com um cara que é crente mesmo. Você olha assim e fala, é crente. Você olha na rua, você fala que é crente. Tá tudo certo lá, Matheus? Você olha na rua, você fala que é crente. Aliás, é como eu falei pra ele já no off, ele é diácono aqui na nossa igreja, a gente vai conversar um pouquinho depois sobre também. E como ele tem anos de diaconato, eu olho pra ele e enfim, eu tô há 2 anos na igreja aqui, então eu entrei, ele já era diácono e já era esse cara crente, não era esse que ele relatou que era antes. E eu não consigo imaginar essa pessoa que bebia, que, enfim, aprontava todas que ele pediu pra Neiva evitar falar ali. Então realmente, a gente olha, eu pelo menos eu olho pra ele, eu olho e falo, nossa, nasceu pra ser isso, pra ser diácono, pra ajudar na obra, pelo zelo que a gente vê que ele tem com a igreja, o cuidado com os irmãos, enfim, o servir, né? E eu acho que é isso que é o importante, a gente ver que é sempre bom ter um cristão no meio dos outros, sabe? Que não seja influenciado pelos outros, mas que possa influenciar, né? Que é isso que a gente fala muito na galera dos jovens, do influencers e tal. Porque é realmente isso. Se não tivesse cristãos no meio das outras pessoas, quem que ia trazer eles pra cá também, sabe? Então, acho que é importante isso, né? Exatamente, porque às vezes a gente tem a ideia meio quadrada, né, de a gente não se enturmar, enfim, com outras pessoas, mas se você não for, você não vai pescar. Se eles tivessem recusado o convite para a festa só porque lá vai ter bebida, lá o pessoal não é crente, não sei o que tem, não vou, a gente não estaria fazendo esse podcast aqui, né? Bom, já que eu citei o seu ministério do diaconato aqui, conta aí pra gente então, depois de vir pra cá, como foi pra você pra servir na obra, o seu chamado exatamente. Então, a gente veio para a igreja, né? Uns 3 meses mais ou menos a gente se converteu. Eu aqui, que não queria ser crente jamais na vida, foi o primeiro a tomar a decisão pelo batismo. Imediatamente, quando eu saí da igreja aqui, eu falei para a Neiva que eu queria me batizar, ela já falou também, então eu também vou me batizar, né? E porque assim, a nossa vida foi... Deus usou a vida do nosso pastor, do bispo Roberto, para falar o meu coração, né? E então eu sentei lá na última cadeira, e Deus falou através da vida do bispo Roberto sobre a minha vida, e depois eu me converti. Acho que com menos de 1 ano, não vou me lembrar o certo agora, de conversão, eu já recebi o convite para ser cooperador no diaconato. E eu aceitei este convite, a Neiva aceitou, e a gente ficou durante um tempo como cooperador, depois fomos ungidos diácono. E hoje aí já estamos uma boa caminhada no diaconato aí, acho que já vai fazer uns 10 anos para 11, se eu não me engano, né? Mas assim, é bênção, eu amo servir, eu amo trabalhar na obra, eu amo, sabe, estar aqui na igreja, servir os irmãos, né? Cuidando do andar do culto, né? Que essa é a nossa função, nós somos assim, como se fosse um braço do nosso pastor, né? A gente está onde ele não pode estar, então a gente é como se fosse o olho, o braço, tudo do nosso pastor. E eu amo essa parte, amo servir ao Senhor como um diácono. A Neiva ela trabalhou um pouco, né? Serviu como diaconisa, mas hoje ela saiu, ela vai falar um pouquinho. Então, eu também, né, fui no mesmo dia que ele foi convidado para ser cooperador, eu também aceitei, né, fiquei, né, foi ungida também, daí fiquei por mais uns 5 anos como diaconisa, mas com problema de saúde acabei pedindo afastamento.
E depois de então, não voltei mais, né, no diaconato. Mas sempre estou presente nos eventos. Eu fui presidente de mulheres, nós somos supervisores de célula, fomos supervisores de célula, agora as do GP, né, que fomos GP, nós somos supervisor de GP. Estamos, né, sempre trabalhando na obra. E ele, como, né, o supervisor, eu ajudo ele no que precisa. E Deus fez na nossa vida muita coisa, né? Muito, transformou a nossa vida. E eu não vejo que é minha obrigação estar presente fazendo a obra, no que eu puder ajudar, né? No que eu puder acrescentar. É mais do que a minha obrigação. Eu vejo assim. É legal ver vocês falarem isso e ver, enfim, quão impactante foi o encontro de Jesus na vida de vocês, através de um casal de amigos do trabalho, enfim, o quanto isso impactou e mudou a história da família, né? E eu gostaria que vocês, se vocês puderem, falarem mais dessa transformação que você citou da água para o vinho, o como era o casal antes, então, e como ficou, enfim, esse casal que a gente conhece, que é inspiração para todos. Como vocês foram pescados por um evento, como você bem citou no início, de casais, eu imagino que seja esse um dos motivos da vinda para a igreja, né? Vou ter que falar um pouquinho, né? Então, e realmente foi assim. A gente tinha uma vida destruída, uma vida num lamaçal mesmo, né? Cheio de pecado, cheio de coisa errada, principalmente bebida. A gente brigava a semana inteira, né? A gente não tinha paz, muita bebida, fazia festa na nossa casa, todo final de semana, começava sexta-feira, só terminava no domingo, né? Então chegava final de semana, parava tudo e vamos pra farra, vamos fazer festa, né? E isso, assim, foi esgotando, principalmente ela, como mulher, né? Ela participava também, mas é diferente da gente. Eu no meu caso, eu não tinha limite. O limite era a hora que acabou, caiu, dormiu e pronto. Esse era o limite. Mas Deus teve misericórdia na nossa vida, né? E como a gente citou já, a gente teve o convite desse casal, né, que foi bênção na nossa vida. A gente veio para a igreja. Deus restaurou o nosso casamento, porque se isso não acontece, se a gente não vem num evento desse que teve, um evento para casais, se isso não acontece, se não tem isso na igreja, se a gente não recebe um convite desse, a gente não estava aqui hoje. Eu nem sei onde que eu estava, né? Nem sei o que eu estaria fazendo neste momento, mas eu tenho certeza que a vida estava destruída. Mas Deus teve misericórdia. A gente veio para a igreja, aceitamos a palavra, aceitei aquela correção, aquela correção do Espírito Santo de Deus, revelando sobre a minha vida o tanto que eu era errado, o tanto que eu fazia de coisa errada, que a gente fazia de coisa errada, né, no nosso casamento, no nosso relacionamento. Até que um dia eu saí, primeira vez na igreja aqui, eu saí ali, entrei no carro, falei para ela: você viu, você foi falar para ali dos nossos problemas, contou tudo pro pastor. Ela falou: que falei, Clodoaldo? Que falei, Clodoaldo? Você tá louco, né? Não falei nada. Ela sabe dos nossos problemas, mas eu não sei falar nada. Mas, assim, é o Espírito Santo. Depois passou um tempo, a gente entendeu que é o Espírito Santo que falou através da vida do Bispo Roberto a nossa vida. E eu, de coração aberto, eu entendi aquilo e recebi aquela palavra. Então eu falei: dessa igreja eu não saio mais, é aqui que eu vou ficar até Jesus voltar ou eu for para a glória, mas é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero servir, é aqui que eu quero trabalhar, não tem outro lugar. No entanto, já faz 12 anos que estamos aqui nessa caminhada, né? Eu amo estar aqui, amo os nossos pastores, que foram muito importantes, uma chave muito importante na nossa vida ali, uma peça fundamental na nossa vida, porque eles são os profetas de Deus, né? Eles trazem uma palavra de Deus para a nossa vida.
E a gente foi acatando isso, né? Recebendo, absorvendo toda a palavra ministrada, né? Eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar daquilo. É verdade, e a gente erra nisso, a gente erra naquilo, vamos resolver isso, vamos acertar isso, vamos acertar aquilo. Então, e a gente foi sendo abençoado, né? Profecias do nosso pastor sobre a nossa vida, a gente recebeu, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida maravilhosa, né? Em casa, na nossa casa mudou, sabe, totalmente, a nossa vida, a nossa família, restauração da família, casamento principalmente, né? E assim, Deus realmente fez um impossível na nossa vida, porque o que a gente vivia é só Deus, né? A gente abriu o coração, mas Deus trabalhar, porque a gente podia ter uma recaída e voltar naquela vida de novo. Mas com a ajuda do Espírito Santo e coração aberto, a gente foi tocando e estamos aqui até hoje. Pretendemos dobrar isso, depois dobrar de novo, né? E viver assim. Amém. Isso que é importante, né? Não só vir para a igreja, mas permanecer e cada dia mais fortificar a fé, né? E acho que para encerrar, né? Pra encerrar já? Porque o aniversariante do dia tem compromissos. É que a gente tá gravando num dia atípico hoje, geralmente a gente grava outro dia, hoje ele tem célula. Mas tá muito gostosa a conversa. E só para complementar, queria perguntar para vocês se tem algum milagre de Jesus ou então alguma história que marcou muito vocês, assim. Eu sei que Deus fez coisas inimagináveis na vida de vocês, da família, enfim. Mas se tem algum exemplo de algo, acho que como eu disse mesmo, algum milagre ou alguma profecia, alguma palavra que marcou muito a vida de vocês, enfim. Olha, são vários milagres, né? Eu sou um milagre de estar aqui hoje, né? Mas rapidinho vou falar então de um milagre, algo que Deus fez na nossa vida, pra gente finalizar então. Como eu disse que o nosso pastor, né, profetizou sobre a nossa vida, quero falar um pouquinho a respeito do nosso trabalho. Eu saí de uma sociedade, abri um negócio, só que eu não tinha nada vezes nada, só as misericórdias de Deus sobre a nossa vida. Isso quando chegou na Quando igreja. chegamos na igreja, exatamente. E aí consegui um barracão, na época pagava R$500 de aluguel, e aí fomos trabalhar, né? Começamos a trabalhar, andar com as nossas próprias pernas. E aí veio o convite para ir na igreja, nesse meio a gente veio para a igreja e passou 2 meses que a gente estava na igreja. Um irmão aqui que é o Plínio, pai da Ju, falou: Clodoaldo, vou chamar o Bispo Roberto para ir orar lá no seu negócio, lá no seu barracão, lá na sua oficina. Pode? Falei, legal, vamos lá, fala para ele ir. E marcou, foi lá. Ele sentou numa mesinha simples que a gente tinha, era tudo bem simples, barracão sem pintura, sem nada, tudo bem simples. Ele sentou lá, conversou um pouco com a gente, fez uma oração e profetizou. Eu me lembro que ele colocou as 2 mãos em cima da mesa assim e profetizou na nossa vida ali. Ele falou: Clodoaldo, isso aqui vai ser seu, o lado direito e o lado esquerdo. Aquilo lá é nosso, o lado direito também é nosso. Falta o lado esquerdo, mas tudo no tempo de Deus. A gente confia, tem fé e é tudo no tempo de Deus. Então Deus está preparando também o lado esquerdo para nós em nome de Jesus. E a partir daquele momento que ele profetizou, passou uns dias, passou acho que 2 meses, para ser bem exato. O dono do barracão nos procurou, né, para conversar com a gente. E aí ele falou: Clodoaldo, né, quero vender o barracão, tal, você não interessa comprar. Eu falei: nossa, né, mas como assim? Eu não tenho dinheiro, acabei de começar, não tenho nada, não tenho um centavo, não tenho nada. Ele falou: mas eu quero vender, tal, né, tô colocando à venda, tal. E eu fiquei nervoso, e ele percebeu. Aí ele me chamou para fora, né, tem um restaurante em frente lá, sentamos na mesa do restaurante. Aí ele começou a conversar comigo, ele viu que eu fiquei nervoso, ele falou: mas calma, não precisa ficar nervoso. Isso aqui eu quero vender, é para você.
Se não for para você, não vou vender para mais ninguém. Você vai continuar pagando o aluguel para mim o tempo que você quiser, o resto da sua vida, se quiser. Mas eu quero vender para você. E assim foi. Aí eu conversei com a Neiva, ele fez a proposta dele, não dava, a gente não tinha como. Todas as propostas que ele fez não tinha como, não tinha condições. Aí eu ia e conversava com a Neiva, não dá, não tem jeito, como que a gente vai fazer, né? Não estamos fazendo praticamente para comer ainda. Então tá bom. Aí eu coloquei a minha situação para ele e fiz a minha proposta para ele. Aí ele aceitou a proposta, sem nenhum tipo de sabe, questionamento, nada. Ele simplesmente aceitou a proposta. Ele falou, então tá bom, tá beleza, eu já volto aí. E ele foi. Aí eu falei, mas como que você vai vender? Não, vou vender parcelado isso aqui para você. Eu falei, puxa vida, mas parcelado, não tem dinheiro, não tem pra, né? Como é que eu vou fazer? Vai ter que dar entrada, alguma coisa. Aí ele saiu e daqui a pouco ele voltou. Ele me chamou de novo na mesma mesa. Ele jogou 35 promissórias em cima da mesa. Falou, Dalton, assina pra mim. Aí eu falei, Pedro, você tá brincando comigo. O nome dele é Pedro, falecido já. Você tá brincando comigo? Ele falou, não, assina aí. Mas não precisa não precisa testemunha, cara. Eu tô vendo, você é um cara trabalhador e merece. Isso aqui eu quero vender pra você. Só que no momento não caiu a ficha que era a mão de Deus agindo sobre mim. Eu era novinho, convertido ainda. Eu não sabia dessa, né, não tinha esse discernimento. E então tá bom, assinei. Aí caiu a ficha um pouquinho mais para tarde. Eu entrei para dentro, agradecendo a Deus. Caiu a ficha. Eu fiz um propósito com Deus naquele momento. Eu e a Neiva fizemos um propósito com Deus. Geralmente tudo que você vai comprar financiado é 36, nunca vi 35 parcelas, mas ele fez 35. E eu fiz um propósito com Deus, Senhor, o Senhor sabe da minha situação, eu quero honrar esse compromisso até a última parcela. Se o Senhor me ajudar, nos ajudar, a 36ª parcela será do Senhor. E não era pouca parcela, né? Não era pouca. E assim foi. Nós pagamos a primeira, a segunda, ele nos deu do dia 10 ao dia 20 para pagar. Então ele não tinha dia para passar, do dia 10 ou do dia 20 ele passava. Não tinha uma data Não. específica. Só que todo dia 10, a Neiva já deixava o dinheiro separadinho para ele. Nunca falhamos um mês, nunca faltou um mês. Toda vez que ele chegou lá, estava lá. E chegou na última parcela, 35ª. Nós estávamos com o dinheiro, a Neiva já estava com o dinheiro no jeito para pagar. Ele chegou com a última promissória. Aí ele falou, não, hoje eu não vim receber, só vim trazer a promissória para você. Eu falei, mas como assim? A gente deve uma ainda. Ele falou, não, isso aqui eu quero deixar para você, essa última parcela, a ajuda de custo da documentação. Eu falei, nossa, Pedro, aí já fazia mais tempo que a gente estava na igreja, né? Já fazia um bom tempo. Aí eu falei, Pedro, cara, eu quero te agradecer e dizer para você que você foi um instrumento de Deus na minha vida. Deus te usou, né? Ele falou, não, o que eu fiz porque eu quis. Eu falei, não, Deus te usou. Deus te usou para abençoar a minha vida, né? Porque você fez uma coisa para mim que meu pai talvez não conseguiria fazer. Você fez. Então que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E assim, depois eu vim, cumpri o propósito meu, né, com Deus, devolvi a parcela para Deus no final, dei o testemunho. Então isso foi um grande milagre na nossa vida. De lá para cá, depois, nesse meio tempo, a gente tinha nem terminado de pagar o barracão que a gente tinha comprado, o dono do lado direito, como o bispo profetizou, nos procurou e queria vender pra gente, né? Eu falei, puxa vida, agora a gente tá pagando ali e tal, não sei o que, não, mas eu quero fazer assim, assim, assado pra você, viu? Vai na prefeitura e paga o que tem lá e me dá tanto e o terreno é seu. Cara, sei que nós pagamos um pouquinho, isso aqui. Então a gente aprendeu a enxergar a mão de Deus sobre a nossa vida, né? Lembra que eu falei para você da prosperidade? Nós somos prósperos, não somos ricos, mas temos a prosperidade de Deus sobre a nossa vida, a ausência da necessidade, né? Nós não necessitamos de nada, nós temos tudo que nós precisamos para viver através de Deus na nossa vida. Deus é maravilhoso conosco. E Ele nos escolheu, né? Ele nos escolheu. E eu entendi isso e eu fiz um outro propósito com ele. Falei, Senhor, o Senhor é tão bom com a gente, tão maravilhoso,
que essa igreja nos acolheu com tanto amor, nossos pastores com tanto amor, que tudo que vier na minha mão para fazer dentro dessa igreja, que for do Senhor, eu vou fazer. E até hoje nunca disse não para o nosso Deus, né? Porque Ele é tão maravilhoso, tudo que a gente pede, às vezes Ele não dá para a gente naquele momento, mas a gente sabe que, né, com a fé a gente vai alcançar aquilo que Deus nos prometeu, porque tem promessa sobre a nossa vida. Então eu também fiz esse propósito com Ele de não dizer não para Ele. Isso aqui não me cansa, isso aqui para mim é um refrigério, é tirar o fardo quando eu estou na igreja, trabalhando, fazendo alguma coisa para o Senhor. Quando eu estou fazendo para Ele é um alívio, é maravilhoso. Quer falar alguma coisa? Amém, falou tudo. Né, a gente só tem a agradecer a Deus, né, pela transformação na nossa vida. Né? Não seríamos nada sem a presença de Deus. É isso. Quem assistiu aí viu quanto Deus pode transformar não só o casamento, restaurar o casamento, como transformar a pessoa e, enfim, a vida, né? Porque, como ele bem disse, era um pé de guerra o casamento, situação financeira quebrada, enfim, e várias outras coisas na vida, e ele termina o podcast dizendo que ele vive a prosperidade, né, que é a ausência de necessidade, não sente falta de nada. Então, o quanto Deus transformou. Eu achei bem legal também, agora que você citou, o bispo, enfim, de ter ido, quando vocês tinham acabado de mudar para a igreja, ido lá e profetizado, e, enfim, Deus agiu. E é interessante também ver o respeito que vocês têm pela nossa liderança, enfim. É bacana demais isso. Quer falar alguma coisa, Ju? É isso também. Travei agora. Ela travou. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Ju. Ela vai cortar, mas ela travou. Tá, mas aí dá um corte, tá? Quer falar de novo? Não, pode falar. Muito obrigado, esse casal abençoado. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente, conhecer um pouco da história de vocês. Como vocês viram, meia hora é muito pouco tempo, né? Antes até falamos de mais coisas que agora acabou indo para um outro lado e, enfim, é isso. É o jeito que Deus age, vai tocar quem assistir, em nome de Jesus. Então, muito bom, muito obrigado vocês terem compartilhado a história de vocês. Com certeza isso é canal de bênção para quem estiver nos assistindo, e vocês são uma inspiração para a gente. Amém. Para todos aqui. Nós que agradecemos, tá, pelo convite. Agradecemos, e num dia especial ainda do seu aniversário, né? Parabéns, que Deus te abençoe muito obrigado, a sua vida, amém. tá? Eu desejo Nós agradecemos esse convite, ficamos muito felizes, né? Na hora que vocês nos convidaram, né? Vamos lá sim, vamos fazer parte dessa bênção, e que vocês continuem esse trabalho, que é bom, é maravilhoso, tá? E também queria deixar um obrigado especial aqui para ela, a rainha do nosso podcast. Palpa toda a obra, edita, corta, faz de tudo. Arruma a mesa, faz de tudo, enfim. Muito obrigado, Ju. Foi muito bom dividir a mesa com você. Obrigada, pessoal, todo mundo. Foi muito bom participar. Eu geralmente fico tímida, mas no fim dá tudo certo. E espero que Deus abençoe muito vocês. Não esqueçam de seguir os perfis do Instagram, tá sempre na descrição aqui do vídeo, que lá a gente sempre posta as novidades, os episódios, enfim. Então é isso, Deus abençoe vocês e até o próximo.